A paz do Senhor. Nós queremos com essa palavra trazer um alerta a esta geração de pregadores e cantores. Ei, meu irmão, me ouça em nome de Jesus. Não permita que o seu ministério a Deus limite-se somente ao serviço. Não seja apenas um profissional de púlpito. Não seja apenas uma pessoa que prega, mas que não vive o que prega. Que canta, mas não vive aquilo que canta. Essa é uma exortação àqueles que possuem ministério. Ei, ouça a palavra do Senhor. Deus, antes de te chamar para a obra dele, te chamou para ele. Antes de Deus te chamar para você trabalhar para ele, por ele e com ele, Deus ele te chamou para você se relacionar com ele. Entenda uma coisa, o que Deus quer é relacionamento. Deus ele te chamou, ele te escolheu, ele te separou. Mas o intuito, o propósito da chamada, primeiro a prioridade, é o relacionamento com aquele que te chamou. Entenda que antes de Deus te chamar e te dar o dom para você cantar e alegrar aqueles que te ouvem, Deus te deu o dom para você cantar e alegrar o coração dele. Entenda que nós precisamos desenvolver o relacionamento. Hoje eu vejo pessoas de boca aberta gritarem, alegres, satisfeitos, nada contra. E eles dizem, eu sou servo de Deus. Amém, irmão, glória a Deus, somos servos. Porém, o que Jesus quer é amigos. Essa é a dificuldade. Nós encontramos pessoas dispostas a trabalharem para Deus, por Deus, na obra de Deus, mas que são como Israel, que dizem, fala tu, Moisés, com Deus, e nós fiquemos aqui. Pessoas que estão dispostas a cantar e pregarem, mas não querem viver a mensagem que Deus confia a elas. Ei, Deus te chamou para relacionamento. Jesus disse em João 15, se eu não me engano, já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamarei amigos. E Jesus disse, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Existem muitos que dizem, eu sou amigo de Jesus, Jesus é legalzão, Jesus é meu amigão, mas não obedecem, você não é amigo dele. A palavra do Senhor diz, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. É isso que a palavra nos diz. Veja, em Lucas 10, do versículo 46 em diante, nós encontramos Marta e Maria. As duas estão diante de Jesus. Uma apresenta a Jesus obras. Marta está muito preocupada, atarefada, ansiosa, com muitas coisas. Está querendo servir da melhor maneira de Jesus e os seus discípulos. E aqueles que estavam com Jesus, ela queria passar uma boa aparência, sabe? De que era esforçada, trabalhadora. Maria, não. Maria, ela vai aos pés de Jesus, ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. O que Jesus deseja de nós é que nós façamos como Maria, que nós venhamos abrir mãos das demais coisas, das atividades diversas, que nós venhamos parar para ouvi-lo. Jesus prioriza aqueles que priorizam a Ele. Deus diz através de Samuel, eu honrarei aqueles que me honram. Saul não entendia isso. Ele queria ser bem visto diante do povo, diante das pessoas, mas ele não estava sendo aceito por Deus. Ei, Deus te chamou para você agradar primeiro a Ele. Paulo, escrevendo em Timóteo, 2 Timóteo 2,15, vai dizer, procura
apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, como uma obreira que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Marta ainda chega ao ponto de dizer: essa daí é uma preguiçosa. Entre outras palavras, era isso que ela queria dizer. Porque Marta não entendia que mais precioso do que a obra de Deus é o Deus da obra. Maria entendia que Jesus era o mais precioso. Maria era tão adoradora que ela pegou um vaso de alabastro, ela derruba, ela quebra aquele vaso, ela unge Jesus, ela usa aquele nardo puro, unguento, que custava muito caro. Alguém diz que custava 365 denários, era o valor de 1 ano de trabalho. 1 ano, era uma diária o denário, uma diária de trabalho. Agora imagine aquela mulher pegando o denário, pegando aquele vaso que custava 1 ano de trabalho. Ela derrama aos pés de Jesus, ela unge a Jesus com aquele vaso, com aquele unguento que era um perfume. Aí Judas vai dizer assim: ei, tá louca, mulher? Tu pegaste esse perfume para fazer isso, podia vender e dar-se aos pobres. Sabe por que Judas fez isso? A visão dele era materialista. Ele estava muito preocupado em fazer boas ações para com as pessoas, mas se esquecem de Jesus. Olamachúria Manahai. Jesus, ele está sendo esquecido pelas igrejas. Eu lembro da igreja de Laodiceia, que era a igreja de Jesus. Jesus mandou uma carta para ela, só para dizer para ela: ei, eu estou do lado de fora, viu? Você consegue imaginar o mensageiro chegando? Eu conjecturo a imagem. Chega o carteiro, entrega a mensagem para o pastor. O pastor no culto à noite então vai ler a carta. Quando ele lê a carta, ele vai ler no versículo 20 dizendo: eis que estou à porta e bato. E existem pessoas que estão dessa mesma forma dessa igreja. Pessoas que estão preocupadas em enriquecer, em viver bem, em ter uma situação econômica financeira boa, mas Jesus está do lado de fora. Pessoas que dizem: sou rica, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas Jesus não pensa assim de você. Jesus não pensa assim dessa pessoa. O nosso problema é que a nossa geração prioriza esta vida, esta terra. É por isso que tem pessoas que desviam, elas abrem mão do chamado, do ministério de Deus, porque elas pensam que servir a Deus é ser rico. E não significa ser rico. Lázaro era miseravelmente pobre. Ainda assim ele era servo de Deus. Ainda assim ele morreu e foi para o céu. E isso não é nada ruim. Ruim é você ser rico na terra, porém miserável para com Deus. Pablo, o que Deus quer falar comigo? Ele quer que você restabeleça o altar. Ele quer que você volte novamente para o primeiro amor. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, ela tinha obras, ela tinha boas atitudes, ela tinha paciência, ela não podia sofrer o mal, ela colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E ela achava eles mentirosos. Era uma igreja sábia. Era uma igreja que analisava, uma igreja espiritualmente madura. Porém, ela falhou em um requisito. Versículo 4. Eu tenho, porém, contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. E Jesus diz no versículo seguinte: lembra-te, pois, de onde você caiu. Não foi onde você caiu, não é o pecado que você caiu, aonde você caiu. Mas Jesus queria que aquela igreja lembrasse de onde ela tinha caído, a posição que ela tinha galgado, alcançado em Deus. Quem ela era e o que ela se tornou com o tempo. A sua adoração começou a ficar ritualista, eles se tornaram legalistas, eles já não queriam aceitar mais exortação, profecia, muito parecido com a igreja de hoje, que querem ter seus ouvidos, seu ego amaciado, mas não querem ouvir a voz profética, não querem mais dar ouvido ao Espírito Santo. E assim como os fariseus resistiam ao Espírito, como diz em Atos capítulo 7, da mesma forma nós temos muitos cristãos que têm resistido à voz de Deus. E Deus está só querendo relacionamento.
Às vezes Ele permite a tempestade, que é para você correr lá para o porão do barco. Para você lembrar que Jesus está lá no barco. Aí a tempestade, você jura que vai morrer. Não, é só para você ir lá e despertar Jesus. É para você ir orar, para você ir buscar mais de Deus. Entenda, Jesus, Ele te chamou para Ele. Carai, camaço, oi, calai, assamanai. Te calamahai. Tem gente confundindo as coisas. Ei! Existem pessoas que pregam, pessoas que profetizam, pessoas que curam, pessoas que cantam, ainda assim vão para o inferno, ainda assim vão ouvir: maldito, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mateus capítulo de número 7, Jesus vai dizer: eu não vos conheço. E eles vão argumentar dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. Ei! Pessoas que tinham obra, mas não tinham relacionamento. Ouça, Deus quer relacionamento. Ele não nos chama como servos simplesmente, mas Ele chama de amigos. E o relacionamento da igreja com Cristo não é uma empresa, é um noivado, é um casamento, é um matrimônio. Oh, calamahas, é isso que Deus quer. Halaiahas, Nós ficamos tão preocupados em agradar os homens. Mas aí eu lembro aquilo que Atos vai dizer: mais cabe a nós agradar a Deus, obedecer a Deus, do que a homens. Pare de se preocupar com aquilo que falam de vocês, se preocupe mais com o que Deus pensa a teu respeito. Ei, será que Deus tem aprovado você? Será que se Deus te colocasse num crivo, numa balança, como Ele fez com o Belsazar, em Daniel capítulo 5, como será que Deus iria falar para você? Para Belsazar, a inscrição dizia Mené, Mené, Tekel, Pérez, ou Parsim, que significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Ei, que você possa se atentar para estar pronto, preparado, que não te falte nada, que nunca te falte o azeite sobre a cabeça e as tuas vestes sejam sempre alvas. Guarde esta palavra no seu coração. Jesus, Ele não quer profissionais de púlpitos, Ele quer adoradores. Jesus não procura pregadores, Jesus não procura cantores, Jesus procura os verdadeiros adoradores. Não são os perfeitos, são os verdadeiros. Aqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade, de dentro para fora, não apenas de lábios, mas de coração, como diz em Mateus 15:8. Que você guarde essa palavra no seu coração. Você vai ter mais de Deus quando Deus ter mais de você. E Deus está querendo mais de você. Deus, Ele quer proximidade com você. Que você guarde esta palavra. Jesus está te chamando para o secreto, para o oculto, para a intimidade, para o quarto, para os aposentos, para a oração. E Ele vai se revelar para você e vai desvendar qual é o propósito dele para a tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, nós ficamos por aqui com essa transmissão. Não vos chamo mais servos, mas amigos. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até mais.